Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar apresentando como realizar o cadastro dos painéis. Ele é feito de forma semelhante a dos inversores da cidade. Você vai estar clicando aqui no adicionar e já temos o campo de preenchimento. Assim como dos outros modelos, passando o mouse por cima você tem um texto exemplificando o que ele quer em cada ponto, bem como a unidade. Então, para facilitar o entendimento, eu abri aqui um datasheet desse modelo de placa, né? A potência de 665, eu vou carregar ele aqui para vocês, que eu já cadastrei para facilitar a análise. Então, o nome, você coloca aqui, modelo e marca. Esses campos são intuitivos, certo? E aqui a gente vai para as características mesmo do painel, as características elétricas, de operação e os coeficientes físicos do painel. A placa, tá aqui o datasheet. Eu normalmente pego o site da Soul Energy. Então, aqui a gente coloca em painéis e temos aqui as marcas e as opções, né? O que eu tinha escolhido é esse Lepton de 665 watts. E tá aqui esse campo de preenchimento. Para as características do painel, a gente tem a máxima potência, que está bem aqui. Máxima potência do painel. A gente escolhe esse campo aqui, né? E acaba sendo o que não é as condições de teste. Esse primeiro é sobre condições padrões de teste. Então, para os cálculos, a gente pega esses dados aqui, que eles são mais reais, se eu posso falar assim. Mais próximos da realidade. Então, vamos lá. Primeiro, a tensão de máxima potência. A tensão de máxima potência é essa. Então, esse valor estava cadastrado incorreto. A gente vai colocar 35,42. Da mesma forma, a corrente de máxima potência é esse valor, não aquele. 14,19. A corrente de curto-circuito é 15,01 e a tensão de circuito aberto é 42,86. A eficiência é 21,41, né? A STC. E aqui a gente tem os dados de operação do painel. A faixa de tensão que ele opera, que a gente pode observar esse valor mínimo e esse valor máximo. Então, também aqui bem intuitivo, né? A temperatura de operação mínima e a temperatura de operação máxima. A corrente fusível, que está aqui nesse campo, também bem intuitivo de se identificar. E os coeficientes de temperatura, né? Os coeficientes físicos, também são bem separados nos datasheets. A gente tem coeficiente de potência máxima potência, coeficiente para corrente de curto-circuito e o coeficiente para tensão de circuito aberto. Observe que eles são bem fáceis de identificar, eles são Observe que eles são bem fáceis de identificar, bem detalhados, a potência máxima, corrente de curto-circuito e tensão de circuito aberto. Feito isso, eu fiz algumas alterações, vocês podem ver, né? Aqui a gente tem os campos dos botões. Eu expliquei no outro vídeo, mas eu vou explicar novamente aqui. Esses campos, esses botões, eles são o que vão afetar o cadastro. Justamente, você viu que eu alterei alguns, eu posso então atualizar esses dados. Anteriormente esses dados aqui estavam trocados, né? E aqui ainda estão, né? Essa tensão é 42,86 aqui. E aqui é 15,01. Alterado isso, eu atualizo. E quando eu for buscar novamente esse dado aqui na placa, tá aqui, esses valores foram alterados corretamente. Então, aqui você já aprendeu como funciona o botão de atualizar. Quando você faz alguma alteração ou vai fazer alguma correção no dado que você cadastrou. O de salvar, normalmente é no primeiro preenchimento, né? Ou quando você quer usar de base,
algum desses dados para criar outro modelo. Então você pega o modelo mono da Lepton de 550, por exemplo, e quer aproveitar a ordem para você entender como é o preenchimento e tudo mais. Aí você pode fazer só alteração no nome e pronto. E salva, né? Por quê? Porque ele não permite um salvamento com o mesmo nome para justamente evitar a busca pelo mesmo material e acabar tendo valores distintos. Sendo assim, ele não permite, pois o nome já existe. Nesse caso, você pode alterar o nome ou você atualiza os dados em relação àquele nome. Aqui, o campo de busca. Nesse campo de busca, você pode buscar pelo próprio nome da placa, né, que você cadastrou, a marca dela e a potência. Se você quiser uma placa de 550, você seleciona aqui e já vai ter todos os dados dela, certo? Por último, temos esses dados em relação à limpeza. Você pode limpar esses dados que você preencheu para facilitar o preenchimento novamente de outro, ou caso você tenha cometido algum erro em mais de um campo, né? Você pode limpar para facilitar. E na busca, eu vou salvar esse projeto aqui com outro nome, certo? Para ter ele diferente, porque eu quero mostrar para vocês a última funcionalidade, que é a exclusão. Para apagar o painel, você clica aqui em excluir, ele vai abrir essa caixa de pergunta para evitar que você apague sem querer o arquivo, sem ter a confirmação real, porque esse dado ele é importante para o memorial, para o projeto em si. Então você não quer perder esse valor. Então essa caixinha de alerta é para evitar esse tipo de problema, esse clique errado, né? Então escolhido isso, você apaga e pode observar que esse valor ele não está mais aqui. Ele era o último, mas ele não está mais. Então, para os dados do painel, os cadastros do painel é feito dessa forma. É bem intuitivo, os campos eles são bem intuitivos e o próprio datasheet ele é bem separado sobre os parâmetros que vão ser utilizados, né, os parâmetros elétricos, as características de temperatura, as características físicas, né? E essa consulta também é importante para evitar que você tenha que toda vez preencher os dados para realizar o cálculo. Então, esses tipos de ferramentas de armazenamento de dados eles são importantes, muito importantes para a gente cadastrar e realizar um projeto de maneira rápida, sem perca de qualidade e com uma melhor segurança de que aquele arquivo, aquele projeto não tenha erros.